Olá, irmãos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que esse vídeo será lançado aí no nosso grupo, né? Bom, estamos falando sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aqui trouxemos a revelação de Daniel. O Senhor Jesus em Mateus capítulo 24 diz: quem lê Daniel entenda, né? E Daniel, ele predisse quando seriam os últimos dias, o fim dos tempos para nós, né? Onde iniciaria os últimos dias da humanidade e, por fim, o último dia, que seria a vinda do Senhor Jesus. Então, nós vimos que Daniel, ele descreve a estátua para Nabucodonosor. Nabucodonosor tem um sonho, né? E este sonho é uma estátua. E Nabucodonosor pediu a revelação do que significava essa estátua. Mas ele foi, vamos dizer assim, esperto. Ele disse assim, para os adivinhos: eu não quero que vocês só interpretem o sonho, eu quero que vocês digam o que eu sonhei. Porque a interpretação de vocês pode ser falsa, como é que eu vou saber? Agora, se vocês disserem o que eu sonhei, aí sim, aí vocês são capazes de me dar a revelação certa. Então Deus usou Daniel para dar a revelação da estátua, que seriam os próximos reinos a partir de Nabucodonosor. A partir daquele momento, Deus não reinaria mais sobre Israel, para que o mundo enxergasse o seu poder através de Israel e se convertesse a Deus. Deus traria um ungido que faria isso, que reinaria lá Israel. E ainda não reinou. Esse ungido descendente de Davi, né? Como nós vimos em todos os vídeos anteriores. Vai reinar por 1000 anos lá em Israel e todo o mundo, todo o planeta Terra, todas as nações serão beneficiadas neste reinado milenar, né? Bom, então Daniel, ele, no capítulo 2, ele descreve 4 reinos, não dá o nome. Depois no capítulo 8, no capítulo 9, ele vai descrever detalhes desses reinos, inclusive o nome dos reinados. E por fim, o último reino será uma pedra lançada sem auxílio de mãos sobre os pés dessa estátua, que destruirá todos os reinos do mundo. E essa pedra é o Senhor Jesus, reinará por 1000 anos em Israel. Vimos vários textos falando sobre isso, né? Sobre o milênio. E vamos continuar. A Bíblia está cheia desse assunto, sobre o milênio. O reino do Messias prometido a Davi. Nós vimos lá. Bom, então, nós vimos também que os últimos dias começam na morte do ungido, 483 anos depois da profecia, que seria um total de 490 anos, né? A profecia de Daniel, de todos os reinos, com o nome dos reinos, com o detalhe desses reinos, levaria 490 anos. Por algum motivo, ela se cumpriu até 383 anos. Dali para frente, faltou os últimos 7. Então, em Mateus 24, eles perguntam para o Senhor Jesus: é agora que vai restabelecer o reino a Israel? Ou seja, que vai cumprir a promessa que fez ao rei Davi, que do seu lombo, um descendente seu, reinaria com poder e glória a Israel? Só que, quando eles perguntam isso em Mateus 24, o ungido, que era o Senhor Jesus, ainda não tinha sido morto. Então eles perguntam: é agora que vai restabelecer o reino? Aí Jesus disse: não compete saber o dia e a hora que meu Pai fará isso. Só que em Atos, capítulo 1, verso 6, o ungido de Daniel, das profecias de Daniel, já havia sido morto. Então ali começam os últimos dias, que teoricamente durariam 7 anos, né? Porque os dias em Israel se conta como dias em 3 formas: dias de 24 horas, dias de semana ou dias de anos, né? E aí no contexto fala dia de anos. Então faltaria o último dia. Então ali, quando o ungido foi morto, o último dia teria que se cumprir, que é 7 anos da profecia de Daniel. Então quando ele ressuscita em Atos e aparece para os discípulos, bom, lá em Mateus nós perguntamos: e aí, quando vai ser? Ele disse que não cabe saber. Agora nós vamos perguntar de novo. Atos capítulo 1, verso 6.
Só que eles ampliam a pergunta, né? É agora que vai restituir o reino a Israel? E Jesus responde, ainda não cabe vocês saber, né? Aí ele sobe aos céus. Aí o anjo diz, esse que vocês viram subir, vocês verão descer. Então o Senhor vai voltar, conforme a promessa de Davi, que Pedro explana em Atos capítulo 2, né? Tudo isso está nos vídeos anteriores, né? Atos capítulo 2. Davi viu o seu descendente morrer, ser ressuscitado, sentar à direita de Deus, isso foi confirmado por Estevão, Atos capítulo 7, voltar e reinar por 1000 anos no seu trono, lá em Israel. Bom, tudo isso nós vimos nos vídeos anteriores. Nesses 7 anos finais, à volta do Senhor Jesus, nós teríamos a manifestação do anticristo, que veria enganar a todos, né? Então, quando que vai se cumprir esses 7 anos finais? Por que não se cumpriu lá, naquele período lá? Já que todas as profecias de Daniel se cumpriram até a morte do ungido e sua ressurreição. E essas profecias eram esperadas pelos judeus, por isso que os discípulos do Senhor Jesus, que eram judeus, perguntaram, é agora, em Atos 1,6, que restaurarás Israel? Por que não se cumpriu lá? Porque ela está se estendendo por esses 2000 anos. Por quê? Por que esse estender-se? Bom, nós vamos falar sobre isso, porque ela está se estendendo, e nós vamos falar quando é que ela vai se cumprir, né? Mas nós temos que trazer os elementos desses acontecimentos. E um deles é a manifestação do anticristo, que vai reinar aqui na terra por 7 anos, que vai ser um governante que ele vai educar a sociedade mundial a relativizar valores, né? Sexualização, o fim do casamento, vai virar uma Sodoma e Gomorra e muito mais, vamos dizer assim, né? A apostasia de tudo que é sagrado vai ser desfeito, né? Pai tendo relações com filho, filho com pai, mãe, etc. Vai ser uma relativização da verdade que o anticristo vai trazer. E ele vai alegar o quê? O que o anticristo vai alegar? Que servir ao Senhor Jesus, seguir a verdade, vamos dizer assim, não resultou em nada. O mundo está cada vez pior, guerras e tal. E ele vai gerar uma paz lá em Israel, no Oriente Médio. Vai acabar com a fome, com os problemas na agricultura, etc., né? Vai gerar tecnologia e vai trazer os primeiros 3 anos de abundância e paz e vai dizer, para vocês aderirem a esse sistema, vocês têm que acertar a marca da besta na fronte, né? Na testa ou na mão, senão vocês não vão poder comprar e nem vender. Então agora nós vamos meditar um pouco sobre esses 7 anos, antes do milênio. Depois a gente continua no reino milenar do Senhor Jesus implantado aqui na terra. Esses 7 anos que não se cumpriram lá em Israel, quando os discípulos perguntam, bom, tudo que Daniel profetizou até agora foi cumprido. Só falta a pedra vir destruir os governos desse mundo, que na época era Roma, né? Não lembro se era Nero, o imperador. Destruir aí. Depois Roma, quando Roma ela permitiu o culto ao Senhor Jesus, parou de perseguir a igreja, e depois até tornou o cristianismo culto oficial, muitos acharam ali que era o anticristo. Por quê? Porque trouxe todo um governo próspero ali para o cristianismo. Mas não vai ser assim, irmão, porque o cristianismo ele vai relativizar para todo mundo. Porque Roma perseguiu todos os que não adoravam Jesus Cristo, né? Então logo não trouxe um governo mundial, ou seja, não beneficiou o mundo todo. Então logo não podia ser o anticristo, né? Então esses 7 anos finais de Daniel, até a pedra ser lançada, sem auxílio de mão, sobre o último reino, que é o reino do anticristo, quando que ele vai acontecer? Por que não aconteceu ainda? Bom, vai acontecer logo, irmãos. Vai acontecer logo. E depois que o Senhor Jesus vier destruir o anticristo, se a pedra que vai destruir todos os governos representado na sua reta final pelo anticristo, então nós vamos desfrutar
de 1000 anos de paz e prosperidade na terra. E vamos reinar com o Senhor Jesus no milênio. A igreja vai reinar com o Senhor Jesus Cristo no milênio sobre as nações. E as nações vão ter que ir lá em Israel adorar. Depois desses 1000 anos, onde as pessoas não vão morrer, o nosso corpo, que hoje dura 100 anos, 80 a 100, ele vai durar 1000. Quem nascer no início do milênio, ou quem entrar no milênio, nesse período da perseguição ali, conseguir escapar, que o Senhor Jesus disse, fuja para os montes, quem se esconder no telhado não desça para pegar nada, fica ali escondido. E ele vai abreviar a grande tribulação ali, para que muitos possam entrar no milênio em carne física, não em corpos glorificados. Só terão corpos glorificados aqueles que forem ressuscitados mortos e estarão lá reinando com o Messias. Mas a maioria entrará com corpos não glorificados ali nesse período. Vai escapar da morte ali. E vão se procriar ali. As famílias vão continuar tendo filho, as nações vão lá adorar agora o Senhor Jesus em carne, que ele veio em carne uma vez de Israel, dos judeus, virá a segunda vez. Israel, a mulher de Apocalipse, ela gera o Messias 2 vezes. A igreja não gera o Messias. Então, a mulher de Apocalipse não pode ser a igreja. Israel traz o Messias ao mundo a primeira vez como um cordeiro, expiação dos pecados da humanidade, e traz a segunda vez como o rei do mundo, que vai reinar de Israel para o mundo todo e vai trazer a prosperidade global aí. Depois dos 1000 anos, Satanás será solto e vai enganar muitos, e muitos ainda vão seguir Satanás e se rebelar contra o rei. Assim como se rebelaram contra ele quando ele veio a primeira vez, se rebelarão após a segunda vez, mesmo vendo toda a prosperidade, toda a paz que ele trouxe aí. Nós vamos detalhar como vai ser o milênio mais para frente, né? Por que vão se rebelar? Porque aí vai estar provado para nós, para a humanidade, que não há solução para a carne. O nosso corpo herdado pelo genes de Adão jamais vai aceitar Deus. Jamais. Ele pode aceitar as coisas que Deus promete, né? As bênçãos de Deus, como diz em João 6. Vocês não vêm a mim por causa de mim, mas porque comeram e se fartaram. A nossa carne é continuamente má. Por isso que para herdar o reino dos céus, a nossa carne tem que ser transformada. Ela não pode ser essa mesma carne aqui. Bom, mas vamos falar agora desses 7 anos. E aos poucos, vídeo por vídeo, nós estamos elucidando esse assunto da volta do Senhor Jesus. Bom, vamos lá então. Então, eu vou abrir as escrituras sagradas aqui, em Mateus capítulo número 24. Versículo 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, nesses últimos 7 anos da grande tribulação, onde nos últimos 3 anos e meio a ira de Deus será derramada sobre a humanidade e muitos vão escapar com vida e entrar então no reino do Messias vivos, em carne, né? Principalmente judeus. E a igreja, ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação? Ou ela passará esse período também, a igreja, no sentido dos que estiverem vivos nesse período? Por exemplo, se a grande tribulação começar, se esses 7 anos que faltam para a contagem final dos 490 anos da profecia de Daniel, o qual o Senhor Jesus disse sobre o fim do mundo, quem lê Daniel entenda, começar em 2030, vier o anticristo ali, começar a promover acordos de paz lá em Israel, e as nações, o Brasil, as nações, entregar o governo nacionalista a um governo globalista para ele, nós abrimos mãos aí da soberania nacional, tu trouxe paz em Israel, tu trouxe prosperidade, tu tem ajudado as nações, toma aqui, pode governar o mundo todo, nós vamos te representar.
Bom, então o anticristo veio em 2030, só supondo, né? Não estou dizendo que é em 2030. Eu acho que é em 2027, brincadeira. Ele veio em 2030 e as nações começaram a se entregar para ele ali. Se entregar porque o cara resolveu todos os problemas, né, da humanidade, guiado por Satanás. E no começo ele não vai assim contra os cristãos. Como eu disse, ele vai ser agradável a todos. A todas as religiões. O Papa ele não quer tornar uma religião única, todas, né? Então ele vai ser agradável a todos. E as pessoas vão começar a adorar ele como adoram políticos e resolvedores de problemas aí no mundo todo, né? Sempre foi assim com a igreja, com o povo de Deus. Em Israel pediu um rei, já não estava contente com o governo de Deus, então pediu um rei humano, como as outras nações tinham. Então sempre foi assim na história da humanidade, não vai ser diferente com o anticristo. Só que ele vai ser um controle global e não nacional. Então ele vem em 2030, supondo, e ele ganha o coração da humanidade e governa mundialmente. Então inicia-se os 7 anos. Nesse período a igreja sobe, ou ela permanece aqui, passa pelos 3 primeiros anos e meio, onde vem tudo que é de bom para a humanidade e automaticamente a implantação da marca da besta. Para que usar dessa sociedade boa que eu criei, o anticristo, o diabo, eu criei uma sociedade boa. Teu Deus, teu Jesus não conseguiu. Tu quer usar dela? Então tu tem que ser fiel a mim. Põe a marca aí. Para eu te controlar. A igreja vai estar nesse período ou vai ser tirada antes, né? E aí quem aceitar essa marca está condenado eternamente, né? Condenado eternamente. Bom, mais para frente nós vamos falar sobre isso. Ou não, né? Deus que sabe. O que eu estou trazendo é o relógio profético do fim dos tempos. Que todos os irmãos sadios e maduros na fé e adultos, os que estão começando agora, que Deus recém salvou, talvez não vai entender. E os que são carnais também não, mas os que estão crescendo em espírito, todos vão concordar com o que eu estou trazendo, né? Não sei se eu vou trazer sobre a igreja estar nesse período ou não. Talvez eu deixe isso de fora, né? O Senhor, quem sabe, né? Mas nessa grande tribulação, ela será uma grande tribulação com a manifestação direta de Deus. Por isso diz Mateus 24, verso 21, nós lemos, né? Ou 20, 21, 22. Deixa eu dar pausa para achar aqui. 21 mesmo. Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Então, desde que o mundo foi criado, nunca houve uma grande tribulação como haverá nesses 7 anos aí da grande tribulação. Claro que não nos primeiros, né? Os primeiros vai ser para enganar a humanidade. Mas nessa grande tribulação nunca houve. E também nunca haverá. Então ela será a última era ou tempo de sofrimento da humanidade. Por quê? Porque nunca mais haverá. Porque daí vai vir um milênio. Não tem como haver mais, entendeu? Vai ser o último, porque daí vai vir o último reino, que é a pedra lançada sem auxílio de mão, que é Cristo, que virá do trono, que Estevão viu ele lá, e pousará e pisará no monte Sião, virá em carne, ele subiu em carne, voltará em carne, e pisará no monte Sião e salvará Israel do caos total ali que estará acontecendo. E então destruirá o anticristo, a besta e o falso profeta, destruirá os 3, a tríade satânica, e lançará eles no lago de fogo e enxofre. Não no inferno, lago de fogo e enxofre. Inferno é um lugar, lago de fogo e enxofre é outro, né? Então, nesse período, ele implantará o milênio. Aí não vai haver mais grande tribulação. Então, essa vai ser a última. Por isso que nós sabemos que os 7 anos não pode ter se cumprido ainda. Muitos irmãos dizem que a profecia se cumpriu completamente, os 490 anos de Daniel. E nós estamos vivendo o milênio ali. Então, já disse que o milênio já começou. E a igreja que desfruta mais desse milênio. Mas nós vamos ver o milênio? Não tem como. Porque Cristo reina fisicamente. O leão não vai comer
Está especificado como é que é o milênio. Não vai comer a vaca, a cabra ou a ovelha. Eles vão pastar junto. A nossa alimentação será vegetariana. Haverá frutos que nós não conhecemos. Árvores extintas pelo pecado do homem renascerão. E nós comeremos frutos tão gostosos, irmão, que não haverá comida no mundo que você já experimentou, mesmo aquelas contaminadas, que criam sensações deliciosas, fast foods e tal, por produtos químicos. Nada será tão saboroso quanto os frutos que nós nunca conhecemos, que haverá no milênio. Isso tudo está especificado. Então não tem como o milênio já ter acontecido ou está acontecendo. Então, Mateus 24, verso 21 diz: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, e nem jamais haverá. Então, nesses 7 anos do surgimento do anticristo. Bom, para o surgimento acontecer do anticristo, a Terra tem que estar preparada para isso. As pessoas têm que estar decepcionadas com o cristianismo, que prometeu um mundo de prosperidade e paz, que o Senhor Jesus nunca prometeu, irmão. O Senhor Jesus nunca prometeu. Prometeu para Israel. Israel é detentora de bênçãos terrenas. E ele vai vir e vai reinar. Claro que ele vai espalhar isso por todas as nações. Só que as nações terão que ir lá adorar o Senhor Jesus em Israel, para receber dessas bênçãos. A nação que não for adorar o Senhor Jesus, já falamos um pouco em outros vídeos sobre isso, por isso você tem que assistir a série toda, e vamos falar mais especificamente conforme as escrituras dizem, não alguém predisposto com uma opinião própria. As escrituras dizem: a nação que não for lá adorar o Senhor Jesus, em Israel, nessa nação não vai chover. Não é a nação toda, são representantes, vai ter governos, prefeituras, né? Tudo subjugado à ordem da pedra, que é Cristo, que destruiu todos os governos desse mundo, representado no último, que é o anticristo, né? O último humano, né? Desde Nabucodonosor. Então os governos, eles vão adorar o Senhor Jesus, vai ser uma perfeição aqui na terra, né? Vai ser uma perfeição. Bom, mas para que o anticristo venha, a terra tem que estar preparada. A igreja católica, igrejas da teologia do pacto, aliancistas, sempre prometeram um resgate terreno aqui. E as pessoas começaram a se cansar dessa promessa, qual o Senhor Jesus não fez. As bênçãos da igreja, elas são espirituais. O que Deus promete para a igreja nesse mundo é sofrimento. Lá em Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer: todo aquele que quer seguir o Senhor Jesus sofrerá perseguições, né? Seguir correto, né? Então, a humanidade vai estar cansada dessas promessas de Silas Malafaia, de Edir Macedo, que nunca se cumprem. Todos que seguem essas teologias aí, e aí quando o anticristo vier, e ele não só vai prometer, como ele vai cumprir, todo mundo vai cair no colo dele, né? Inclusive os cristãos, a cristandade, a grande casa chamada de cristandade hoje. E ele vai ganhar o coração de todos, né? Menos dos fiéis, que vão ser poucos, né? Só que o cenário tem que estar preparado para isso, já está sendo. Então vamos ver como a Bíblia descreve esse cenário em preparação, né? Vamos abrir lá eu vou abrir as escrituras em 1 João, acho que é o capítulo 4, vou dar um pause aqui para achar. 1 João 1, 2, 18. Filhinhos, é a última hora, e como ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Então, tanto o apóstolo João como os demais apóstolos estavam esperando a manifestação do anticristo. Claro que o espírito dele já estava no mundo, né? Já estava ali no mundo. Antes do Senhor Jesus vir em carne a primeira vez, já haviam muitos. Mais de 70 se declararam o Messias naquele período lá. Então, o espírito dele já estava no mundo. Mas a sua vinda a caráter universal era para aquele momento. Por que eles acharam que era para aquele momento? Porque todas as profecias de Daniel haviam se cumprido. Então, o apóstolo Paulo vai entender que não era naquele momento, tanto que ele se inclui, né? Ele se inclui ali. Ele achou que ele nem ia morrer, nem ver a morte, mas depois ele recebe a revelação do Senhor Jesus, porque a revelação vai sendo dada progressivamente.
de que tipo de morte ele ia glorificar ao Senhor. Então ele já sabia que ele não ia ver o Senhor Jesus voltar com os olhos físicos, que ele ia morrer antes. João, depois ele vai receber a revelação do Apocalipse, então ele vai ampliar a visão dele. Ele, por conta própria, não. O Espírito Santo vai ampliar a revelação dele. Então, aquele momento, eles já perguntaram lá em Atos 1,6. E aí, chegou? É a última hora? Terminou? Graças a Deus, o anticristo vai se manifestar aqui. Vamos ter os últimos 7 anos. 7 anos eu vou estar vivo ainda, vou ver. Então, eu estou incluído na visão da tua vinda. Então, desde aquele tempo é a última hora. Quando se iniciaria o fim dos tempos? Segundo a profecia de Daniel, a partir da morte do ungido, que aconteceu nos evangelhos ali, né? Então, ali iniciou-se o fim dos tempos, os últimos tempos. Aqui, no caso, já a última hora, né? João falando. Bom, depois eles vão entender o que aconteceu. Depois eles vão entender por que durou tanto tempo, já 2000 anos, né? Nós temos o apóstolo Pedro falando que um dia é como 1000. Então, Deus criou a humanidade em 7.000 anos, né? Em 7 dias. Um dia como 1000, 7.000 anos, né? Nós estamos no século 21. Século 21. Mas nós estamos no 2000 ainda, né? Então, 2030, nós não estamos no 2101, por exemplo, né? Bom, mas isso eu vou falar mais para frente, né? Então, as revelações que foram vindas depois, que eles entenderam. Mas agora vamos seguir o relógio profético. O cenário tem que estar armado para a vinda do anticristo. E o cenário já está armado. Vamos abrir a nossa Bíblia em Timóteo. Timóteo, né? Eu vou dar um pause aqui para achar o texto. Vou fazer as falas de um irmão, irmão Romeu, né? Que traz muita edificação para nós. Quem aí do grupo aí eu já coloquei várias vezes mensagens dele, né? E ele fala algo interessante que eu trazia também como entendimento, mas de outra forma. Ele trouxe de uma forma, vamos dizer assim, de mais fácil compreensão, que em Timóteo o apóstolo Paulo ainda se direciona à igreja, mas em primeira, né? Mas em 2 Timóteo ele não se direciona mais à igreja, mas como uma grande casa. Ou seja, não há mais a imagem exata, o testemunho exato do Senhor Jesus na terra. Nós não temos mais esse testemunho exato da igreja. Mas uma grande casa, cada um se nomeando a igreja de Deus, tal, mas todos pertencem ao cristianismo. Seja Assembleia de Deus, seja católica, seja luterana, seja protestante, seja pentecostal, seja neopentecostal, todas dizem ser servas e seguidoras, membros do corpo de Cristo, seguirem a Cristo, né? Mas ensinam coisas totalmente diferentes. Então é uma grande casa que não traz mais a imagem real do Senhor Jesus. Aí o cenário está feito, está pronto, né? Juntando ali, como eu via nas falas ali do irmão Romeu, nós já temos o cenário. 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo 2, verso 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, e tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, há não somente vasos de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para a honra e outros para a desonra. Portanto, se um homem se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do mestre, e preparado para toda boa obra. Então aqui eu não vou entrar no detalhe de como nós sermos usados pelo mestre, nos separando da grande casa. Isso eu falo lá na playlist sobre a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Ou seja, a grande casa, aqueles que estão presos a ela não estão sendo usados pelo mestre, né? Estão fazendo o quê? Preparando o caminho do anticristo, prometendo o que não podem cumprir, porque se o Senhor não está usando eles, o Senhor não vai validar o que eles estão prometendo. Então nunca se cumpre o que eles prometem. Logo, eles decepcionam aqueles que buscavam essas promessas.
Logo, o anticristo vai vir com o cumprimento dessas promessas. Logo, vão seguir o anticristo, né? Bom, mas isso detalhadamente eu falo na playlist sobre a verdadeira igreja do Senhor Jesus, né? Capítulo 3, o estado atual, então. Capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias serão perigosos. Virão tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos, acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, amantes dos prazeres, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Tendo aparência de piedade, relativização, ó, relativizar. A nova ordem mundial. Tendo aparência de piedade, negando o poder dela. Destes, ou seja, basicamente toda a cristandade, afasta-te, porque deles fazem entrar sorrateiramente nas casas e levam cativas idosas, carregadas de pecados, levadas por toda sorte de concupiscências, que sempre aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. No capítulo 4, verso 2, diz o seguinte: que pregues a palavra, insiste, a tempo e fora de tempo, reprove, repreenda, exorte com toda a longanimidade de doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos. Então, a sã doutrina, lá de Atos capítulo 12, playlist sobre a verdadeira igreja, as pessoas não vão querer ouvir, mas elas querem seguir a Deus igual. Então elas levantarão mestres. Eu quero ser rico, milionário e tal, vou seguir Pablo Marçal, que é cristão, então estou seguindo a Deus. Vou seguir o Edir Macedo, eu sou a Universal. Eu gosto de adorar a imagem, eu gosto de ter uma foto, uma figura, uma imagem que eu possa tocar, ver, sentir. Vão seguir a Igreja Católica. Cada um vai levantar mestres para si, porque não aceitarão a sã doutrina. Não, nós temos que botar político para dominar o mundo, político cristão, etc. Teologia do pacto, teologia do domínio, aliancismo, né? Eu junto todas essas aí no mesmo bojo, basicamente, né? Então cada um vai... Pronto, é o cenário do anticristo! Oh, glória! Ele virá, que bom! E depois o Senhor Jesus virá e o destruirá, ele, a besta e o falso profeta. Oh, glória! Amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Olha, tudo que é prometido não acontece, fábulas. Fábulas. Eu vou acreditar no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, fábulas. Mas por quê? Porque não suporto a sã doutrina, a verdade que é contra a carne. Bom, irmãos, com o cenário preparado para o anticristo, nós teremos então a sua manifestação. Vamos ver como é que será. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 2. Verso 1. Ora, suplicamos-vos. Olha só o apelo do Paulo, do apóstolo Paulo, né? Pelo Espírito de Deus. Como diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Assuntos que o nosso amado irmão Paulo traz conforme a revelação que lhe foi dada. E é aí que, se Deus quiser, eu vou entrar na questão da igreja passar ou não pela grande tribulação, mas talvez não vá, Deus que sabe. De difícil interpretação, como as demais escrituras. Então a revelação que Paulo tem foi dada pelo Espírito do Senhor, como diz o apóstolo Pedro, é de difícil interpretação que os indoutos distorcem para a sua própria perdição. 1 Pedro capítulo 3, verso 15 ao 16. Ou 2 Pedro, tenho quase certeza que é 1 Pedro 3, 15 ao 16. Os irmãos podem colocar no comentário e me corrigir o texto, né?
Bom, então Paulo aqui está fazendo uma súplica conforme a revelação que Deus deu para ele alertar os irmãos, né? Ora, suplicamos-vos, pois, irmãos, com respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com ele. Então, a vinda do Senhor Jesus e nós vamos ter uma reunião com ele. Oh, glória, uma reunião com o Senhor, irmãos. Ah, meu Deus. Tem gente que só tá pela reunião com aquele cliente lá. Se eu fechar o negócio, tá botando perfume, arrumando a barba para quem tem, né? O cabelo para quem não tem. Sabe, preparando aquela roupa, pensando em técnicas de persuasão para convencer a venda, porque vai ganhar 500 mil, 1 milhão ali no negócio. É bom, irmãos, é legal. Faça, tem que ser feito. Mas a alegria, a emoção é na vinda do Senhor, irmãos. Essa reunião é para sempre. Oh, aleluia. Ora, suplico-vos, irmãos, com respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, de vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane de maneira alguma. Ora, anteriormente Paulo se incluiu numa vinda do Senhor Jesus próxima. Os discípulos perguntaram lá, é agora? Agora o apóstolo Paulo está dizendo que não está tão perto assim, que vai levar mais uns anos aí. Por que isso, irmãos? Porque ele foi recebendo revelação, foi recebendo graça, né? Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá. Que dia? O dia da vinda do Senhor Jesus, da nossa reunião com ele. Que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Então, que dia? Dia de Cristo. Ninguém vos engane de maneira nenhuma, porque aquele dia, o dia de Cristo, não virá sem que primeiro venha a apostasia. Não era Roma, porque Paulo está dizendo que não é ali no período dele, naquele período. O homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Então, o homem é um homem específico que vai ser revelado, que é o anticristo. Continua o texto. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Vocês viram a relativização na carta de Timóteo? Serão avarentos, egoístas, blasfemadores, toda a apostasia lá, amantes de si mesmo, não suportarão a sua doutrina, criarão mestres para si mesmo. A relativização da sua doutrina. Então nós já estamos com tudo preparado para quê? Aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia nós vimos em Timóteo, já veio. Nós já estamos na apostasia. E que o homem do pecado seja revelado. Então a apostasia já veio. Agora falta o homem do pecado ser revelado. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora. De modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele vai se assentar no templo. O templo será reconstruído. Isso tudo nós vamos ver nos vídeos mais para frente, né? Nas escrituras. Ele se assentará no templo de Deus, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chamará Deus e o adora, de modo que se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ao mesmo tempo que ele se levanta contra tudo que é Deus e tal, é relativizado, é com duplo sentido. O diabo não vai chegar assim, eu sou Satanás, me adora, entendeu? Não vos lembreis que ainda estava convosco quando vos dizia essas coisas? E agora vos sabeis que o que eu detém, para que seja revelado ao seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera somente a um que agora o resiste. Quando este um for tirado, ele se manifestará. Então será revelado o iníquo, a quem o ser... Então, só falta agora um ser tirado, que o resiste. Quem é esse um? Para que seja tirado da terra e se manifeste o iníquo. Bom, não vou entrar aqui no mérito de quem é este. O que é uniforme, o que é
unânime entre os irmãos espirituais é que quando esse um ser tirado, ele vai se manifestar. Então o templo tem que ser construído. Por que Israel está nessa guerra toda aí? Tem que haver um acordo de paz lá em Israel. Essa terceira guerra mundial aí, informalmente já acontecendo. Não declarada formalmente, mas informalmente já acontecendo. Porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste até que o caminho lhe seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito de sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo, esse não o Senhor Jesus, este iníquo, este homem, né, é segundo a vinda e eficácia de Satanás. Então Satanás vai preparar o caminho para trazê-lo, e ele vai governar o mundo, vai ser o último reino terreno, antes do reinado de Cristo. De Cristo é o último, né, mas do reino dos homens, que os homens vão governar na terra, que começou lá em Nabucodonosor, aonde Deus se tirou por completamente. O último reino dos homens, pelos homens, será o anticristo. Todo o mundo vai entregar o governo a ele. Vai vir a apostasia, a iniquidade, a oferta global por ele. Satanás preparando todo esse caminho, usando a própria falsa igreja, a própria grande casa, a qual os que abraçam essa doutrina se afastam dela, mas quase ninguém abraça essa doutrina. Cada um vai criar o Edir Macedo, vai criar o Silas Malafaia, vai criar o seu próprio mestre. Então ele virá, pela eficácia de Satanás. A esse cuja vinda é sobre a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de justiça, naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para que pudessem ser salvos. E por isso Deus lhe enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira no singular, porque é a mentira de Satanás, o governo único mundial. Então, irmãos, esses 7 anos, eles vão voltar, eles vão começar a acontecer. O relógio profético que terminou em 383 anos vai começar a contar depois da apostasia completa, que já está aí, a apostasia, só falta ele se manifestar agora, né? E aí, quando vai ser esses 7 anos? Em 2030? Um acordo de paz inédito aí, o anticristo se manifestando? 2027? 2050? Quem sabe, irmãos? Quem sabe? Eu sei que é logo, irmão. Sendo 2030, 2007, 2050, é um piscar de olhos. Nós podemos morrer hoje, então nós vamos ver com corpos glorificados. E nós vamos participar do milênio não com corpos naturais. De qualquer forma, nós vamos entrar, nós vamos estar lá. Nós vamos participar da reunião do Senhor. Então, ele está falando para Tessalonicenses, calma, não é ainda agora, espera. Tem que acontecer isso, isso e isso. Aí sim, virá a pedra prometida por Daniel, lançada sem auxílio de mão sobre os pés, que é a última esfera do reino humano, pés de barro e ferro, né? Da estátua de Daniel, depois de todos os reinos terem se cumprido, conforme Daniel prescreveu detalhadamente no capítulo 8, capítulo 9, etc. Logo, logo, a pedra será lançada, que é Cristo, irmãos. Então nós teremos que passar por esses 7 anos de grande tribulação. Nós, eu digo a humanidade, não necessariamente eu e você, quer por um motivo ou outro. Nós teremos que passar, a humanidade terá que passar. Muitas vezes Paulo vai dizer nós nesse sentido, da igreja, não necessariamente ele presente, né? Então quando eu digo nós teremos que passar, é que a humanidade terá que passar por isso, não necessariamente eu e você, que poderemos estar mortos já, ou será arrebatado, ou não seremos arrebatados. Mas, irmãos, o que eu expliquei está muito fácil de entender até agora, irmãos. Que Deus abençoe a todos nós. Continuaremos mais um pouco sobre esses 7 anos. Depois adentraremos para o reino milenar de forma mais detalhada. E se Deus quiser, falaremos sobre a condição da igreja, estar ou não nesse período aí.
que é uma grande discussão, infelizmente, entre irmãos, né? Que é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Deus abençoe a todos nós.